Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça de Deus, celebramos hoje o segundo dia da novena do nosso padroeiro glorioso São João Maria Vianney, e neste ano estamos refletindo sobre a vida virtuosa. Como nós cristãos devemos levar uma vida ordenada, na qual nossos atos, nosso comportamento sejam todos orientados para o serviço e a glória do Senhor. Isso são as virtudes, esses hábitos bons que orientam o nosso modo de viver para Deus. E São João Maria Vianney, em uma de suas pregações aos seus fiéis na paróquia de Ars, ele ensinava as qualidades da virtude verdadeira. Como você distingue a virtude verdadeira da virtude falsa? Ontem nós meditamos que o santo disse que a virtude falsa é a hipocrisia. É aquela pessoa que mascara com alguns atos bons um coração que não é reto com Deus. E ele dizia então ontem que a primeira qualidade da virtude verdadeira é que ela deve ser interior e perfeita. E hoje, nosso santo nos ensina que a segunda qualidade da virtude verdadeira é que deve ser humilde. A palavra humildade, vocês sabem, vem de humus. Humus é a terra, né? Então a humildade vem de quê? Lembrar que nós viemos da terra, do pó do chão. Portanto, que nós nos coloquemos em nosso lugar. A humildade, ela é o alicerce de todas as virtudes. Por isso o santo diz que a virtude verdadeira tem que ser humilde, porque justamente sem humildade não há como a virtude se sustentar. Então, vamos agora refletir um pouco nas palavras da homilia do nosso santo, uma homilia que ele pregou em Ars no 7º domingo depois de Pentecostes. Então ele dizia: a nossa virtude deve ser humilde, sem olhar a nossa própria estima. Isso nos recomenda o próprio Jesus. Que nossas obras nunca sejam feitas com a intenção de buscar o louvor dos homens. Está lá em São Mateus, capítulo 6, versículo 1. Se nós queremos recompensa de nossas virtudes, devemos ocultar em tudo que for possível o bem que Deus colocou em nós, para evitar que o demônio do orgulho nos roube todo o mérito de nossas boas obras. Então, se nós queremos um dia que Deus recompense no céu a nossa virtude, procuremos esconder tudo de bom e correto que nós fazemos. Senão o demônio vem e rouba e nos faz perder o mérito do céu para poder ganhar, às vezes, um elogio bobo passageiro aqui na terra. Mas talvez pensareis em vosso coração, quando agimos bem, nós fazemos isso para Deus ou para o mundo? Eu não sei, meu irmão, muitos se enganam nesse ponto. Então, de vez em quando é bom nós pararmos para pensar: será que tudo que eu faço com humildade? A quem eu busco agradar? E nós sabemos, meus amados irmãos, que o orgulho é o nosso pior defeito de todos nós. E ele entra lá dentro e muitas vezes vicia até mesmo as coisas mais santas. Às vezes a gente vai na igreja, vai rezar, está ali ajoelhado rezando, aí percebe uma pessoa do lado vendo a gente rezar, e lá no fundo vem o demônio do orgulho. Olha só, estão olhando você rezar, você é uma pessoa muito religiosa. Até nisso o demônio tenta a gente. E aí diz São João Maria Vianney: ah, quantas pessoas, apesar de praticar muitas boas obras, elas se perdem porque não conhecem sua religião, portanto não têm uma visão clara das coisas. Alguns se entregarão à oração, até vão frequentar os sacramentos, só que ao mesmo tempo conservam os mesmos vícios e acabam por querer familiarizar-se ao mesmo tempo com Deus e com o pecado. Como é grande o número desses infelizes! Olhe para aquele que parece ser um bom cristão, chegue perto dele e, com caridade, não é? Faça-o observar que com o seu proceder está às vezes prejudicando alguém. Chame a atenção dele para os seus defeitos, tente convencê-lo
de alguma injustiça que ele consentiu, às vezes no íntimo do seu coração, e logo você vai vê-lo encher-se de cólera e aborrecer-se. O ódio e a raiva se apoderarão dele. Meus amados irmãos, é um grande problema da sociedade de hoje, não é? Hoje, por causa desse egoísmo, esse individualismo, as pessoas são muito susceptíveis. Ninguém aceita estar errado, não é? E todo mundo vai para a internet, dá sua opinião e acha que tem razão. O que o santo fala aqui é isso. Que a pessoa está ali, tudo bem, se julga uma pessoa boa. Se você chegar perto dela, com toda a caridade, falar, olha, isso aqui que você fez, não é, toma cuidado, pode não ser bom, pronto. Logo a pessoa se transforma, fica com raiva. É sinal que o que ela fazia não era humilde, havia orgulho escondido. Aí o santo diz, outros, quando acontece com eles algum sofrimento, contrariedade, logo abandonam os sacramentos e os atos piedosos. Não, eu estou ali na igreja, estou rezando, estou indo à missa, rezo o meu terço. Deu um problema, se revolta. Então é sinal que não estava rezando, vindo à missa, cumprindo a sua religião por amor a Deus com humildade. Estava ali por interesse. Quando vem um problema, se revolta. Ah, vou parar de rezar, vou parar de seguir a igreja. Por quê? Porque Deus não fez o que eu queria. Meus amados irmãos, religião é caminho de humildade. Você não tem que estar aqui para obrigar Deus a fazer o que você quer. Você vem à igreja para aprender a fazer o que Deus quer que você faça. Esse é o caminho da igreja, é o caminho de Nosso Senhor, é o caminho da humildade. E aí São João Maria Vianney continua falando. Quando um fiel, por exemplo, tem uma questão com o seu pároco, ele fala dele na paróquia dele lá. Logo, aquele fiel sente ódio no coração e não considera, por exemplo, que aquela advertência que o padre deu para ele era para o bem da sua alma. E então aquele fiel vai começar a falar mal do pároco, vai se comprazer em murmurar contra o padre e vai tentar de todo jeito desprezar o que o padre ensina. E não é o que acontece hoje? Hoje o padre fala, o bispo fala, o papa fala, e vai um monte de católico, entre aspas, dar pedrada na internet. E pior quando faz isso na própria comunidade. Então o santo fala, isso é uma pessoa virtuosa, isso é católico? É um orgulhoso. Tem virtude? Não, porque falta humildade. Virtude sem humildade não vale, porque a virtude sem humildade está viciada pelo orgulho. Esse ensinamento São João Vianney dava lá na paróquia dele, lá no século XIX em Ars. E nós vimos que continuam os mesmos problemas. Hoje em dia nem o Papa escapa das críticas desses ditos católicos, entre aspas, que se julgam os tais. Quanto mais um pobre sacerdote, um pobre padre, né? Coitado de nós. E assim, meus amados irmãos, o São João Maria Vianney chama a nossa atenção, não é? Vamos ter cuidado, a virtude verdadeira é humilde. Devo advertir a vocês, meus irmãos, que não é a grandeza das ações, mas não é a grandeza das ações que lhes dá um grande mérito, mas é a pureza da intenção com a qual nós praticamos as ações. E aí o santo recorda aquela passagem do Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 12, versículo 41, do óbolo da viúva. Estava Jesus com os apóstolos ali no templo de Jerusalém, perto do cofre das esmolas, e foram passando várias pessoas deixando a sua esmola no cofre do templo de Jerusalém. E muitas pessoas passando deixaram esmolas grandes. E aí veio uma viúva, humildezinha, simplesinha, pobrezinha, chegou ali e jogou as moedinhas que ela tinha. Aí Jesus chamou os apóstolos e disse, estão vendo ali? Em verdade eu vos digo, aquela pobre viúva que jogou aquela moedinha, ela deu muito mais que todos os outros. Porque os outros davam do que sobrava. Ela tirou daquilo que ela precisava. Era pouco, mas ela fez com amor.
Então, São João Maria Vianney chama essa atenção. O que vale perante Deus é a nossa reta intenção. E a reta intenção ela existe quando eu não busco a minha glória, eu busco a glória de Deus. É aquela passagem tão bela do Salmo 113, Non nobis Domine, non nobis, sed nomine tua da gloriam. Não a nós, Senhor, mas ao vosso nome dai glória. Por isso que muitas vezes você lavar um banheiro e lavar um prato com o coração cheio de amor de Deus, vale muito mais para o céu do que você fazer uma grande obra por orgulho. As coisas pequenas feitas com reta intenção, essas é que valem perante Deus. Por quê? Procede de um coração que não está cheio de orgulho, um coração humilde que não busca a sua glória, mas que busca a glória do Senhor. Então, meus amados irmãos, nesse segundo dia da novena, que o nosso padroeiro glorioso, São João Maria Vianney, nos ensine: a virtude verdadeira deve ser cheia de humildade. Onde não há humildade, aquela virtude vai ser falsa, vai ser um pretexto para mascarar um orgulho escondido. E que ele então nos ensine, a seu exemplo, essa humildade de coração, onde em tudo que nós fizermos, busquemos unicamente a glória de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.